Olá, meu nome é Ana Paula e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas na Unicinos, e neste tutorial será apresentada a solução do parâmetro 101 do software Godred Simulator. O Godred Simulator é um software para programação da produção que baseia-se em uma forma alternativa de planejamento da capacidade de produção. Caso você ainda não conheça o software, no campo de informações desse vídeo estará o link para acesso aos vídeos de tutorial de funcionamento do Godred Simulator disponível no canal do YouTube do GMAP Unicinos. Então, para iniciar, nós vamos abrir o software Godred Simulator e nós vamos selecionar o arquivo 101, que é a configuração da fábrica que nós vamos trabalhar nesse tutorial. Então, para iniciar o planejamento da programação, nós devemos primeiro fazer a análise da demanda semanal. Nesse caso, então, nós temos a demanda semanal do produto A, 350 unidades, do produto C, 200 unidades e do produto E, 100 unidades. Tá? Então, para a gente começar a programar, nós devemos colocar em prática os 3 primeiros passos do processo de focalização da teoria das restrições. Dessa forma, primeiramente, então, nós devemos identificar a restrição. Para identificar a restrição do sistema produtivo, nós devemos comparar a carga sobre cada recurso com a quantidade total de produção e setup necessário nesse recurso. Dessa forma, nós estaremos identificando a restrição. Ou seja, vamos pegar um exemplo, então, do recurso vermelho. Aqui no produto A, nós temos, então, uma demanda de 350 unidades para o produto A, com a utilização de 2.450 minutos do recurso vermelho. Pegando as outras informações, então, de tempo de setup, comparando a demanda desse recurso vermelho com a capacidade do recurso, nós podemos identificar claramente que o recurso vermelho nesse sistema produtivo é o gargalo, pois ele tem uma demanda de 3.250 minutos e uma capacidade semanal de 2.400 minutos. Ou seja, nós temos a utilização de 135% da capacidade desse recurso. Nesse caso aqui, então, o recurso vermelho é o gargalo, ou seja, a capacidade desse recurso não atende à demanda semanal. Como nós podemos olhar os demais recursos, então todos conseguem atender a capacidade da semana, com exceção do recurso vermelho. Identificando, então, a restrição dos sistemas, nós devemos colocar em prática o segundo passo do processo de focalização, que é explorar a restrição. Ou seja, após a identificação da restrição e identificado que não é possível atender a demanda da semana em virtude do gargalo, que é o recurso vermelho, nessa etapa nós devemos maximizar o desempenho da restrição, pois se ela despender qualquer tempo executando o que não é necessário, o ganho será afetado negativamente. Então, como nós faremos isso? Nós devemos priorizar a produção. Através dos cálculos, então, realizados nessa tabela, nós podemos identificar que o produto F ele é o mais lucrativo para a empresa, pois não utiliza o tempo no gargalo. Então, a gente tem aqui R$22 por minuto para o produto F. No produto C, então, nós temos 8,75 por minuto e no produto A, 3,71 por minuto. Dessa forma, então, o produto F ele deverá ser totalmente produzido, seguido do produto C, que também será totalmente produzido, e já o produto A, nesse caso, será produzido de acordo com a capacidade de produção do sistema. Após, então, a priorização dos produtos, que é o segundo passo da focalização, nós temos o terceiro passo, que é subordinar todo o resto à decisão anterior. Ou seja, a partir do momento que nós priorizamos os produtos, nós temos todas as atividades, desde a liberação de material ao modo como ele é processado antes e depois do gargalo, deve ser executado de uma maneira que melhor atenda às decisões tomadas no passo 2. Então, após aplicar os 3 primeiros passos do processo de focalização da TOC, nós podemos colocar em prática através da programação no Godred Simulator.
Então, aqui o Godot está aberto com o arquivo 101. Para iniciar a análise também nós devemos levar em consideração o estoque intermediário, ou seja, o estoque que já tem em processo, tanto para a programação dos recursos quanto para a compra de matéria-prima, tá? Podemos observar então estoques aqui. Antes da restrição na atividade A3, nós temos estoque intermediário aqui após a atividade B4 e nós temos estoque intermediário após a atividade D4. Existem duas formas de realizar a programação no Godot Simulator. A primeira delas é a forma manual da programação dos recursos e a segunda é realizando a programação existente no próprio software. Eu vou mostrar para vocês a programação das duas formas. Vamos começar então com a programação manual. Tá? Aqui no botão de informações do software, nós conseguimos analisar o valor de cada matéria-prima, ou seja, aqui no produto A nós temos R$5, 5 unidades de dinheiro da matéria-prima A, 9 da B, 7 da C, 8 da D, 10 da F. Ou seja, se levarmos em consideração a quantidade de matéria-prima que nós devemos comprar para a produção de cada produto, nós sabemos que não temos dinheiro em caixa para a compra de toda a matéria-prima no início. Ou seja, nós devemos comprar a matéria-prima no decorrer da programação. Então, para começar a programação, nós vamos iniciar aqui colocando em funcionamento o recurso vermelho, já que ele é o gargalo e aqui nós temos o estoque intermediário antes dele, ou seja, ele já vai iniciar a programação produzindo. Nós vamos colocar aqui um recurso azul claro após o gargalo para que ele produza esse produto que sairá do gargalo. Nós vamos comprar aqui 100 unidades de matéria-prima do F, que também será produzido aqui pelo recurso verde e pelo recurso rosa, que também já tem estoque em processo, ou seja, já iniciará a produção. Nós vamos comprar aqui 100 unidades da matéria-prima D, iniciando também um recurso marrom, o recurso azul claro e outro recurso marrom aqui na atividade D4. A gente pode analisar que essa atividade aqui D2 tem um tempo grande de produção, ou seja, são 6 minutos. Vamos colocar aqui o recurso azul também na atividade C1 para produzir 100 unidades. A gente pode analisar então que todos os recursos estão programados, fazendo setup, e a gente pode dar início à produção. Agora, com dinheiro em caixa, nós podemos comprar o restante da matéria-prima aqui D, faltou 180 unidades, e podemos dar sequência a essa produção. Após a produção, então, de 100 unidades pelo recurso C, atividade 1, nós podemos então comprar mais 100 unidades e podemos dar sequência na produção, atendendo assim toda a demanda de 200 unidades na atividade C1.
Após a produção, o término de todas as peças necessárias na atividade D1, a gente pode utilizar esse recurso na atividade C2. Concluindo, então, as 200 unidades necessárias na atividade C1, nós podemos produzir 100 unidades na atividade B1. Concluindo, então, a produção de 60 peças aqui pela gargalo, nós podemos iniciar a produção do produto C. Término do primeiro dia, podemos dar sequência no segundo dia. No segundo dia, então, nós atendemos toda a demanda do produto E. Então, nós podemos utilizar o recurso verde e o recurso rosa em outro produto. Vamos utilizar, então, aqui no produto A, pois nós temos estoque intermediário. Após consumir o estoque intermediário, então, nós vamos utilizar o recurso verde e o recurso rosa para a produção do produto C, onde também já temos estoque intermediário. Terminando a produção de 100 unidades da matéria-prima B, vamos comprar 100 unidades na matéria-prima A. Vamos dar sequência na produção. Vamos comprar o restante da matéria-prima necessária. Nós precisaremos de 340 unidades. Nós já compramos 100 unidades. Vamos comprar mais 240 unidades, completando assim a quantidade de matéria-prima necessária na atividade B. O recurso marrom na atividade C2 terminou a produção das 200 peças necessárias, então vamos utilizar esse recurso ocioso na produção da atividade B2. Da mesma forma, o recurso azul claro terminou sua atividade de produção de 200 peças na atividade C3. Utilizaremos ele na produção dessas 100 peças de estoque intermediário antes da restrição, pois quando a restrição terminar sua produção na atividade C4, poderá iniciar a sua atividade A3.
Como o nosso gargalo, então, terminou a produção das 200 peças na atividade C4, a gente pode direcionar ele para a produção das peças na atividade A3. Como o recurso azul também concluiu essa atividade em B1, nós podemos completar as unidades faltantes para as 340 unidades para atender a demanda, ou seja, nós já compramos 100 unidades para atender 290 unidades e vamos dar sequência à produção. Nós podemos utilizar aqui o recurso verde e o recurso rosa para a produção do produto A, visto que nós temos muito estoque em processo e aqui ele estava ficando ocioso para esperar a produção das unidades D. Terminando o estoque em processo, nós podemos voltar o recurso verde para a produção do produto C, pois já temos estoque intermediário. Após o término do tempo, então, como era previsto, não foi possível atender toda a demanda. Após a primeira semana, então, demanda do produto A, 350 unidades, atendido 214. Demanda do produto C, 200 unidades, atendido 200 unidades. E a demanda do produto E, demanda de 100 unidades, atendido 100 unidades. Aqui nós temos um lucro líquido de 3.764, caixa de 4.910 e um retorno sobre o investimento de 38,58%. O ganho de 14.764. No arquivo 101, então, é possível jogar mais uma semana. Clicando aqui em OK, então ele vai dar que chegou o final de semana, que a gente quer fazer, se a gente quer continuar. Clicando em continuar, ele vai abrir uma semana de 5 dias, da mesma forma como na primeira semana, e deverá ser feito todas as análises novamente, análise de demanda, análise de capacidade, ou seja, colocar em prática os 3 primeiros passos da focalização, da mesma forma como foi feito anteriormente. Cliquei em sair então para apresentar para vocês uma outra alternativa para realizar a programação
que é utilizando a própria programação do software Goldratt Simulator. Então, para iniciar, nós vamos selecionar novamente o arquivo 101, clicar em abrir e vamos clicar então em programação. Abrir a janela e o software abrirá a janela de programação. Primeiramente, então, para iniciar a programação de forma automática desse processo produtivo, nós vamos iniciar pela compra de matéria-prima. Então, nós vamos clicar aqui em mudar compra, onde nós podemos comprar a matéria-prima do processo produtivo. Conforme a análise feita anteriormente, nós não temos dinheiro em caixa para comprar a matéria-prima toda no início do processo. Dessa forma, nós devemos deixar explícito nessa programação a hora que nós devemos comprar a matéria-prima. Então, vamos começar aqui com a hora zero, ou seja, a compra de matéria-prima no início da programação. Vamos começar aqui selecionando, então, o material C, numa quantidade de 100 unidades e na hora zero, ou seja, no início da programação, já iremos comprar 100 unidades do material C. Vamos clicar aqui nessa setinha e vamos colocar na nossa lista de compras. Próximo material a ser comprado é o material D, também em 100 unidades e também na hora zero. Próximo material é o F, também em 100 unidades e também na hora zero. A partir de agora, sem dinheiro em caixa, nós devemos esperar a produção de produtos para ter dinheiro em caixa e realizar a compra de matéria-prima. Então, a próxima matéria-prima que nós vamos comprar é a D, 180 unidades, porém não será então no início da programação, será na hora 2. Da mesma forma, nós compra da matéria-prima B, 100 unidades, porém na hora 4. Próxima compra então, matéria-prima C, também de 100 unidades e na hora 8. Próxima compra de matéria-prima vai ser a 290 unidades na hora 12. E a última, então, vai ser a compra da matéria-prima B, 240 unidades, vai ser na hora 22. Então, aqui nós temos a compra de todas as matérias-primas para todo o processo produtivo para tentar atender a demanda. Aqui, clicando em OK, então, já ficou na nossa tela a compra de todas as matérias-primas. Após a compra da matéria-prima, então, nós devemos realizar a programação dos nossos recursos. Vou mostrar aqui para vocês, então, a programação do recurso vermelho, que é o nosso gargalo, ou seja, que nós não conseguimos atender toda a demanda da semana. Nós vamos utilizar aqui, selecionar, então, o recurso vermelho. Aqui as tarefas em que eles estão inseridas. Nós vamos começar, então, com a tarefa A3, que é onde nós temos estoque em processo, tá? E nós vamos produzir 60 unidades, que é nosso estoque em processo. Clicar aqui em adicione na seleção. Vamos iniciar então com o recurso vermelho, na atividade A3, com a produção de 60 unidades, isso já está programado. Após isso, então, nós vamos selecionar o recurso vermelho novamente, na atividade C4, e ele vai produzir 200 unidades. Vamos adicionar na seleção, e após a produção dessas 200 unidades, ele vai voltar para a atividade A3 e vai produzir 290 unidades. Adicionando na seleção. O que essa programação quer nos dizer, tá? Recurso vermelho vai iniciar na atividade A3, vai produzir 60 unidades. Após a produção dessas 60 unidades, ele vai para a atividade C4 e vai produzir 200 unidades. Após a produção dessas 200 unidades, ele retorna para a atividade A3 e vai produzir 290 unidades. Nós devemos fazer isso, então, com todos os recursos disponíveis nessa programação. Aqui nós temos, então, a programação para todos os recursos. Por exemplo, então, o recurso azul, a primeira atividade será C1, ele irá produzir 100 unidades.
Após a produção dessas 100 unidades, ele passará para a atividade B1, produzirá mais 100 unidades e assim sucessivamente. Fizemos isso, então, para todos os recursos até completar todo o processo de produção. No software também é possível identificar qual é a restrição do processo produtivo. No nosso caso, então, é o recurso vermelho. Nós vamos selecionar o recurso vermelho e nós devemos desmarcar essa autoativação restrita de todas as não restrições. Se tiver marcado, a gente desmarca, porque assim o software irá realizar exatamente a nossa programação. Podemos dar um OK aqui e dar início à nossa programação. Podemos verificar então que os recursos já estão produzindo, conforme delimitamos lá na programação. Vamos aumentar aqui um pouquinho a velocidade e vamos acompanhar o primeiro dia. Podemos ver então que o software faz de forma automática tanto a compra da matéria-prima quanto a utilização dos recursos em cada atividade. Chegamos então ao fim do primeiro dia, né, com um ganho de 2.322. Vamos dar início ao segundo dia.
Chegamos ao fim do segundo dia. Chegamos ao fim, então, do terceiro dia. Chegamos então ao quinto e último dia, com um ganho de 11.826. Nós já produzimos toda a demanda do produto C e toda a demanda do produto E, ficando então apenas a demanda do produto A para ser atendida. Vamos para o último dia de programação.
Chegamos ao fim, então, do 5º dia, ou seja, da primeira semana. Como era previsto, não atendemos toda a demanda, tá? Produto B, 100 unidades, atendemos 100 unidades. Produto C, 200 unidades, atendemos 200 unidades. Porém, no produto A, 350 unidades, atendemos 219 unidades. Lucro líquido, então, de 3.894, um caixa de 5.610 e um retorno sobre investimento de 39,9% e um ganho de 14.894. Da mesma forma como na simulação manual, é possível jogar mais uma semana, porém deverá ser realizada uma nova programação utilizando-se os mesmos critérios definidos para a primeira semana de programação. Tá? Então, este foi o tutorial de programação do software Goldratt Simulator para o arquivo 101.